Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 66 do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista, do consultor que deseja que quer alcançar alta performance. Hoje, a satisfação tremenda de reencontrar aqui uma pessoa que a gente começou junto lá atrás a falar de mentoria na indústria farmacêutica e tomamos pedrada pra caramba junto. Um cara que construiu uma carreira sólida na indústria farmacêutica e hoje se aventurando para além das fronteiras brasileiras. Michael Rocha, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Muito obrigado, amigo Elber. É um prazer poder estar aqui junto contigo. Muito obrigado mesmo pelo convite. Há 9 anos atrás, quase 10 anos, 9 anos atrás, quando comecei lá no LinkedIn a desbravar todo esse mercado de mentoria, e que bom que tem você hoje como um dos, para mim é um mentor referência hoje na indústria farmacêutica, é você. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo conteúdo que você vem entregando gratuitamente todos os santos dias. Eu te acompanho no Instagram, te acompanho também no LinkedIn. Então, muito obrigado por poder estar aqui, contar um pouquinho da minha história, trocar um pouquinho de ideia com o pessoal e contar um pouco da minha experiência lá desde 2006, quando eu iniciei, até hoje. Faz 2 anos aí que eu tive uma retornada no mercado, não só da indústria, mas hoje eu estou com OPME, estou com dispositivos médicos, estou na medicina estética, estou na medicina regenerativa e muita coisa aí para acontecer, graças a bom Deus. Isso aí, cara, é muito bacana ver isso aí, essa história de reconstrução, como a gente estava conversando aqui antes, né? Porque foram várias coisas. Eu queria aí que você contasse um pouquinho, né? Quem é o Michael Rocha, apresentasse aqui para a turma que está acompanhando e que ainda não te conhece. Vamos lá então, pessoal. Meu nome é Michael Rocha, eu tenho 44 anos, sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Sou casado com a Cris já há 28 anos, estamos juntos desde a nossa adolescência. Tenho uma filha, Valesca, tenho um neto, Isaac, de 2 anos, tenho um filho, Pedro. Todos ficaram no Brasil e eu hoje moro em Assunção, na capital do Paraguai. Tenho um escritório aqui em Assunção, tenho outro escritório também em Cidade do Oeste, na fronteira com Foz do Iguaçu. Então, sou formado em administração de empresa, tenho pós-graduação em marketing, tenho MBA em gestão de vendas e marketing, fiz diversos cursos excelentes fora da indústria, dentro da indústria. Agradeço muito à indústria farmacêutica pelos cursos que me deram. Tive a oportunidade de fazer muito curso de PNL, tive a oportunidade, junto com o Elber, fazer implementação de PNL dentro de uma grande casa da indústria farmacêutica. Iniciei minha carreira vendas. A minha mãe brinca que eu comecei a vender com 6 anos de idade, já na escola, tá? Então, eu comecei a vender meus lanches, vendia a foto do meu tio, e depois disso, com 14 anos, fui trabalhar com venda de celulares analógicos, quando iniciou os celulares Motorola, StarTAC, o Nokia 2160. Então, mas a minha ida para a indústria farmacêutica foi algo que surpreendeu a todos na minha família. Meu tio já trabalhava na indústria, trabalhava no China na década de 90. Ele sempre disse para mim que tu tem todo o perfil, vai ser propagandista. E eu fui por outros caminhos, fui para o Exército, saí do Exército, continuei com vendas, fui trabalhar na Cassi do Banco do Brasil, até que eu vi algumas oportunidades da indústria. Eu já estava como contratado dentro da Cassi já há algum tempo, tinha uma estabilidade. Porém, apareceu uma vaga de estágio na época da Altana Pharma, né? Os mais novos não vão conhecer essa empresa. Hoje ela se chama Takeda, era Altana Pharma, isso lá, finalzinho de 2005. Era um estágio e eu falei pra minha família, eu vou. Minha família, eu tô até louco, até maluco, né? Vai trocar um emprego fixo que você tem. Então, quem é da década, né, da nossa década, aí, nascido em 80, sabe muito bem que os pais sempre fizeram a gente um emprego fixo, estável, tendo uma estabilidade. E eu sempre busquei crescimento, nunca fiquei por causa de estabilidade. E, graças a bom Deus, deu certo. Entrei como estagiário na Altana Pharma. Depois de 10 meses, fui promovido a propagandista júnior. Um ano e pouco fui promovido já a propagandista pleno, até chegar no sênior. Eu fiquei de 2005, final de 2005 até 2010, eu fiquei na Altana Pharma, que passei saiu de Altana, virou Nicomed. Depois de Nicomed, quando virou Takeda, logo depois que virou Takeda, eu saí da companhia.
Isso em janeiro de 2010. Março de 2010, eu ingressei numa grande empresa, que foi uma grande escola para mim. Agradeço muito a essa empresa por tudo que eu aprendi dentro dessa casa, que foi a EMS. Quando eu entrei, ainda era Sigma Pharma. A gente ainda trabalhava com um bloquinho, não tinha nem. Aliás, iPad, nós lançamos o iPad, foi a EMS que lançou, foi a primeira empresa a ter o iPad no mercado, né? E nós fomos os precursores disso. Eu saí do E foi bloquinho. resistência para danar naquela época, né? Resistência que, meu Deus do céu, hoje acho que ninguém vive sem, né? Mas eu vim da época do Pocket, saí do Pocket, fui pro bloquinho, né, voltei pro bloco, e aí logo em seguida a MS passou para o tablet. Entrei na MS em março de 2010 e uns 6 meses depois eu fui promovido a gerente distrital. E passei 7 anos lá depois como gerente distrital, onde eu construí minha carreira dentro da indústria e foi fantástico. Tudo que eu pude aprender, tudo que eu aprendi dentro da indústria, eu levo isso para a minha vida, né? Dei aqui um pequeno resumo para vocês de como foi e deixar o Elber falar um pouco, fazer as perguntas também, para que eu possa depois dar continuidade em toda essa história aí, que, meu Deus, parece que foi ontem, mas já são 21 anos disso, né? E aqui tem faz um caso assim interessante da nossa relação, porque a gente foi gestor na mesma empresa, mas a gente não se conheceu nessa empresa, era uma empresa imensa, trabalhávamos em linhas diferentes, então a gente não teve contato dentro da companhia. E depois que eu saí da indústria, que a gente se aproximou mais, no momento ali que a gente começava, você começou um pouco antes de mim, 1 ano e meio, 2 ali antes de mim. A gente fez ali porque era um trabalho muito coletivo, né, cara, de tentar se ajudar para lutar contra muita gente que achava que a gente era charlatão, que não tinha nada. Aquela época era pedreira, É como que se diz, para a você. gente pegou a época do coaching, né? E eu acho que o Elber também deve ter feito o mesmo curso. A gente fez pela MS, primeiro pela Fundação Dom Cabral, quando nem se falava em coaching no Brasil. A gente fez esse curso dentro da companhia de coaching e era o coaching realmente focado no desenvolvimento da equipe, né? E quando eu saí da MS, com toda a bagagem que nós aprendemos lá, PNL, cursos de vendas, cursos de coaching, enfim, tudo, eu vi que o mercado tinha falta de um profissional que pudesse mentorar uma pessoa. Porque como gestor, a gente sabe, eu tive uma época que eu tive 16 pessoas da minha equipe. É impossível você dar atenção para 16 pessoas. Depois diminuiu para 12, 12 acho que foi o mínimo, 10 foi o mínimo que eu tive de representantes. E mesmo assim, é difícil, com toda a burocracia que o gestor tem, com tudo que tem para fazer, você conseguir desenvolver um a um É, é muito difícil. Então, eu é, percebi isso em 2017, logo que eu saí da MS. Eu saí em agosto, em setembro eu já estava montando a mentoria. Aí eu vi o quanto que as pessoas estavam com sede de conhecimento, de sede de desenvolvimento, porém tudo que tinha era tudo muito igual. Era curso para dicção e oratória, curso de vendas, algo assim, que é fenomenal, é muito bom, porém não tinha nenhum mentor, ninguém que te orientasse a tua carreira, né? é. Aí tinha a parte de Voltado para a indústria coaching, farmacêutica, não tinha nada voltado para naquela época. profissional. Tinha Naquela nada. época, nada, 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 nada. E ali eu vi uma oportunidade de negócio e eu vi também uma oportunidade de desenvolvimento para mim também. Porque quando a gente se torna mentor de alguém, você se desenvolve também, você aprende muito com pessoas, né? Você troca experiências do Brasil inteiro, então você começa a aprender também com as pessoas, né? Isso foi sensacional. Acho que ter aberto a mentoria, ter participado desde lá do início, né? Eu brinco até hoje, falo que o LinkedIn era mato quando eu comecei com a mentoria, porque não tinha. Ninguém, se tinha alguém, me desculpe, você que está vendo, não lembro, não recordo, talvez você estivesse lá, mas eu não me recordo, tá? E foi muito legal. Eu só fiz de 2017 acho que até 2020, até um pouco antes da pandemia, que aí eu fui para uma outra parte, pessoal, aí era um sonho que eu e minha esposa nós tínhamos, de ter um negócio físico nosso e algo que a gente tivesse paixão. Como a gente era atirador esportivo já há muitos anos,
a gente viu a oportunidade de abrir uma loja para esse segmento, né? Isso lá em 2020. E aí, com todas as mudanças que teve de governo, de tudo que aconteceu, eu tive que me reinventar mais uma vez. Mas, graças a Deus, tudo vem, eu digo que tudo acontece por um motivo, por uma razão. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria no Paraguai, eu não estaria hoje como diretor, eu sou diretor Latam, hoje numa empresa da Medic Brasil, empresa que tem o foco hoje na medicina regenerativa e na medicina estética. Sou diretor aqui comercial de uma outra empresa que trabalha na parte de dispositivos médicos e OPME. Então, se não fosse isso ter ocorrido, eu com certeza não estaria aqui hoje, tendo Isso essa aí. oportunidade hoje de realmente fazer uma empresa desde o início, né? Isso é muito legal. Eu vou até chegar nesse ponto aí, mas eu quero antes pegar o gancho que você falou, porque quando a gente analisa a sua carreira, né, cara, uma coisa que você não tem medo é de mudança. Não só Não, não, mudanças nunca. geográficas, mas mudanças drásticas na carreira e mais bacana, né? Eu quero entender como que você prepara para tudo isso, cara, porque no intervalo aí de 10 anos, você fez muita coisa. Então conta Muito. pra gente aí, cara, como que você se prepara para as mudanças, como que você coordena, principalmente, como que você programa a tua mente para para reagir, não reagir, criando uma barreira, mas sendo uma facilitadora nesse processo. Eu me lembro desse tempo da faculdade, eu sempre fui um cara que eu gostava muito de ler. E não só o professor indicava, eu pedia, eu incomodava os professores para me indicarem mais livros. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ir atrás de informação. Então, mesmo antes de aqui no Brasil, né, até que o Wilber é um assunto que ele domina muito mais do que eu e trabalha muito bem isso, que é a inteligência emocional. Mas isso eu estou falando para vocês lá de 2005, 2006, não se falava nisso, né, de inteligência emocional. Eu fui aprender mesmo sobre inteligência emocional foi 2012, 2013, eu acho que foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos e me aprofundar muito mais a partir de 2016. Mas foi a leitura que me levou a ter essa ânsia de conhecimento e de buscar conhecimento. Então, eu sempre fui um cara que, mesmo que a empresa não pagasse, eu não esperava nenhuma empresa. Eu ia atrás de curso. Esses dias agora, na nossa última mudança de Cidade do Oeste para Assunção, faz um ano que a gente está aqui, eu peguei diplomas meus lá de 90, 97, quando eu fiz o curso de Excel avançado e Word avançado. Isso, 97. Peguei cursos de programas de qualidade, dicção e oratória lá em 98. Então, eu sempre fui um cara que eu fui atrás de conhecimento e de habilidades. Eu acho que muitas vezes a gente trava em a gente não desenvolver habilidade. E para desenvolver habilidades, eu preciso aprender. Então, a primeira coisa é eu aprender sobre o assunto e depois eu vou desenvolvendo essa minha habilidade, que é praticando, que é botar em prática. Então, eu penso que toda essa minha ânsia de querer conhecimento, de buscar conhecimento, ela sempre me ajudou. Além do mais, na época, ainda, eu lá 2000, final de 2005, início de 2006, logo que eu iniciei na indústria, nem se falava, nem existia mentor, nem nada. Mas eu sempre me espelhei nos melhores. Desde que eu entrei, eu pegava, pô, quem é o cara que tinha o melhor resultado dentro da regional? Pô, era fulano. Eu me espelhava naquele cara, eu enchia o saco dele. Eu ligava para ele, eu mandava mensagem para ele, o que está fazendo diferente, como que eu posso fazer isso. No campo, com os colegas de pasta, eu sempre percebia quem era aquele cara que ele tinha uma entrada diferente no consultório. Isso aqui é aquele cara que ele era tratado de forma diferente. Por que a minha visita era só 5 minutos e a dele era 30 minutos? Eu queria entender isso. Por quê? O que ele fazia de diferente? E aí eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. E eu percebi que essas pessoas elas eram muito fora da curva, eram as pessoas de alta performance, porque elas realmente faziam coisas fora da curva. Elas não viviam reclamando, elas estavam sempre estudando, elas estavam sempre atrás de mais conhecimento, não esperavam a companhia, elas não esperavam a empresa dar um curso, a empresa dar um treinamento. Elas iam atrás disso. E assim eu fui fazendo, fui descobrindo aonde que eu posso melhorar a minha dicção, aonde que eu posso aprender mais sobre isso, aonde que eu posso aprender mais sobre uma patologia. E fui pegando com os colegas. Né? Porém, com os colegas sempre via que, pô, quem é o cara? Até dos meus concorrentes, pô, quem é o melhor cara que tem? Pô, é esse. Eu me grudava no cara para aprender com ele. Com humildade,
sempre pedi ajuda e ela falava, cara, preciso da tua ajuda, eu preciso melhorar. Eu acho que isso abriu, sempre, até hoje, isso abre portas. Tá? Até hoje o mercado que eu estou é um mercado que eu estou conhecendo, tá? Ainda que eu estou há 2 anos com a PME, mas é um mercado gigantesco. Eu estou sempre pedindo ajuda. Eu peço ajuda para colegas, eu peço ajuda para médicos, eu peço ajuda para o meu CEO. E, cara, estou sempre aprendendo. Então, eu acho que quando a gente tem a mente aberta para o aprendizado, tá, eu acho que é isso que faz uma mudança brusca de mentalidade na gente. Né? E ainda posso falar, ainda, antes do inteligência emocional, acho que um livro que me marcou muito foi Mindset. O Mindset, ele me marcou Carol muito, Dweck. me marcou demais, né? Mudança de mentalidade. Isso marcou demais, porque muitas vezes na vida a gente acaba ficando, principalmente nas empresas que a gente passa, você acaba tendo sintonia com algumas pessoas, porém algumas pessoas essa sintonia não é legal para você. Né? Essas pessoas te puxam para baixo. Eu já fui uma pessoa assim, negativa, reclamar demais. Então eu comecei a perceber que, poxa, eu preciso ter uma mudança de mentalidade. E tudo é experiência, né? Tudo a gente vai aprendendo na vida mesmo. Exatamente. Isso aí que você fala é legal, cara, porque o sucesso deixa rastro, né? Então, mapear o que essa pessoa faz para adaptar nos meus comportamentos, na maneira como eu devo me agir dentro do médico, faz muito sentido, cara. A gente tem que copiar, porque existe até uma máxima, né, que o nosso comportamento é daquelas pessoas que a gente mais convive. E eu já passei por uma fase da minha vida parecida com o que você falou, de ficar muito negativo por causa até mesmo da convivência das pessoas. Então, negativo anda com negativo, positivo com positivo, não tem jeito. Se você só está reclamando, não tem como você estar perto dos caras que querem resolver problema e estão procurando Não solução. vai. Quem vai chegar perto de você são pessoas iguais que querem reclamar. E não tem jeito, cara. É verdade, cara. E até isso, né, que você falou que o sucesso na carreira ele deixa um rastro. Para vocês terem ideia, quando eu vim para o Paraguai, eu me mudei para o Paraguai em 3 de janeiro de 2024. Eu cheguei no Paraguai simplesmente com a ideia de, cara, eu vou voltar para as mentorias, vou voltar para a consultoria e deixa Deus vai me guiar, eu vou ver o que eu vou fazer. E voltei, graças a bom Deus, voltei com mentoria, consultoria, estava dando certo novamente, tá? Graças aos meus ex-alunos voltaram também, né? Eu troquei muita ideia contigo, troquei muita ideia com um grande amigo aí, mestre Belato também. Isso me ajudou demais a voltar e recebi uma ligação de um amigo meu de infância, que fazia anos que a gente não se falava. Ele falou, mas tá morando no Paraguai, cara, eu preciso de um diretor aí, que eu tô abrindo uma empresa. Eu preciso falar contigo. E aí nós fomos conversar e o alinhamento de propósito, né, ele tem o mesmo propósito que eu, também a gente tem uma história muito parecida. Quando eu iniciei na indústria, ele iniciou no OPME. Ele começou no OPME também como não como estagiário, mas como um vendedor andando de ônibus e hoje é dono de um grupo de empresas. Tá? Então a história de sucesso que ele tem isso me motiva demais também. E legal que o nosso propósito estava alinhado e eu estava na hora certa, no momento certo, porém não foi por causa que ele me conhecia, foi pela carreira que eu construí na indústria que ele viu, cara, eu preciso de alguém com conhecimento que você tem para montar a empresa aí do zero. Aí agora no ano passado vem, preciso de você agora para montar uma outra empresa do zero, só que agora com uma estrutura de multinacional. E aí foi muito legal. Estou viajando a América Latina toda e estou tendo a oportunidade de conhecer representantes cara, de toda a América Latina e é muito interessante de ver como que é a mesma coisa do Brasil. Quem é alta performance e quem não é igual, não muda nada. É comportamento, não tem jeito, cara. Tem um entregador de caixinha e tem um propagandista alta performance. Cara, é igual. É impressionante, assim, fiquei impressionado com isso. Pude ver isso aqui no Paraguai, vi isso no Peru também. É impressionante, né? Como são culturas diferentes, porém o comportamento é o que molda. O comportamento é ele que molda. Eu fiquei impressionado com isso, de ter essa vivência hoje. E você já tinha o domínio da língua do espanhol já? Não, eu comecei a estudar. O que acontece? Tudo é preparação, né? Lembra que eu falei, eu gosto de estudar e me preparar. Quando eu abri a loja do segmento, né, no outro segmento de tiro esportivo, e teve
Antes de ter a mudança de governo, eu vi que quando teve um cidadão que foi solto ali, eu falei para minha esposa que tudo ia mudar dentro do Brasil, que a gente não ia poder continuar tendo a nossa loja, que a gente não ia poder manter a nossa qualidade de vida, o padrão de vida que a gente tinha. A minha esposa falou, tem certeza? Eu falei, olha, não sou vidente, mas acho que sim, acho que sim. E desde lá, eu e ela, a gente começou a olhar o Uruguai e o Paraguai. E aí o Paraguai me chamou muita atenção pela proximidade que eu tenho de fronteira, os números crescentes do país e o custo de vida muito mais baixo que o Uruguai. Muito mais baixo que o Uruguai. Chamou muita atenção. E aí eu e ela, a gente começou a praticar o Duolingo. Comecei a estudar pelo Duolingo, comecei a assistir tudo que era série Netflix colombiana, mexicana, tudo que fosse sem legenda, tudo em espanhol, e eu procurava língua nativa mesmo, quem falasse as séries que tinham mesmo em espanhol. Então, tudo que é novela que vocês possam imaginar e que tem no Netflix, a maioria eu já vi. A Rainha do Sul, quase tudo eu já vi, porque me ajudou muito na comunicação isso, a estudar. E, cara, comecei a estudar, a gente começou a estudar, e vamos ver o que vai dar. E foi em 2023, eu acho, 2022, foi logo que teve o novo governo, em um mês eu perdi 90% do faturamento da minha loja. 90% do Putz. faturamento foi em um mês. E isso teve uma durabilidade por um ano. Aí eu falei à minha esposa, olha, eu acho que agora o nosso plano B tem que virar plano A, não dá mais para ficar dessa maneira um ano, né, perdendo 90% do faturamento, tentando reinventar de tudo que é maneira, mas não tinha como, segmento que eu estava não tinha como reinventar muita coisa dentro desse segmento, né? Ou você vendia ou não vendia, não tinha muito o que reinventar. Fiz cursos, foi sensacional os cursos dentro do segmento, a gente criou um curso só para mulheres, a gente foi um dos primeiros pioneiros também lá na Serra Gaúcha a fazer esse curso. Foi um sucesso, foi muito bom, mas não dava para ficar. E nós decidimos que 2024 a gente sairia do país. E dito e feito, 13 de janeiro nós desembarcamos em Foz do Iguaçu, pegamos um táxi, atravessamos a fronteira e fui para a cidade do Oeste. Fiquei 3 dias num hotel, eu e ela, que a gente alugar uma casa, aluguei uma casa, e comecei a praticar o espanhol com meu vizinho. Falava com meu vizinho todo santo dia, eu comecei a falar com as pessoas e, cara, assim foi indo. Continuo estudando, até hoje ainda estudo ainda o espanhol. Claro que hoje eu tenho muito mais facilidade, principalmente aqui no Paraguai, que é o castelhano que se fala. Porém, hoje eu falo com o pessoal da Espanha, eu falo com o pessoal do Peru, falo com o pessoal da Argentina, do Uruguai, consigo me comunicar com todos. Isso também me ajudou dentro da empresa. Hoje, todos os congressos internacionais que tem, eu vou, porque eu falo espanhol, então não importa em que lugar do mundo que eu estiver, eu consigo me comunicar com os médicos, porque a grande maioria fala inglês e fala espanhol, então fica mais fácil ter a comunicação, né? Então, mais uma vez, foi estudando, foi indo atrás e estudando. Se reinventando. Não tem jeito. Sim. E como que está sendo esse novo desafio fora do Brasil? Como que você vê aí o mercado paraguai, esse mercado latino-americano na comparação com o mercado Brasil? A gente sabe que o Brasil hoje, em questão de tamanho de mercado, ele é muito maior do que esses mercados. Mas na questão do dia a dia, como que você vê isso aí? É diferença de cultura, né? O Brasil ainda continua sendo o maior mercado da América Latina, isso não tem discussão, tá? Ele é o maior mercado da América Latina, é o Brasil, é onde nossas operações hoje, principalmente a parte da medicina estética, são onde está o nosso maior foco, é dentro do Brasil. Porém, aqui a gente aprende muita coisa em termos de impostos, tá? Eu trabalho com isso. Então, importação e exportação, aqui eu consigo ter uma lucratividade para as empresas muito maior do que dentro do Brasil por causa dos impostos. Porém, é cultura. Então, a gente tem que se adaptar à cultura. Isso é uma coisa que eu falo muito com os sócios da empresa, que é, cara, eu acho que aqui no Paraguai eles estão muito certos, eles são muito tranquilos, né? Tranquilo, pá. Eles têm uma tranquilidade de vida, uma tranquilidade de trabalho, coisa que a gente demora para se adaptar. Tá? Eu digo que aqui, em 2 anos, eu desenvolvi minha inteligência emocional de uma maneira que eu nunca teria desenvolvido no Brasil se eu ficasse na minha zona de conforto. Né? Porque cara, é adaptação de cultura, é cultural, é diferente, então você tem que se adaptar a isso. Tá? Você precisa ter a adaptabilidade como uma grande habilidade sua para você poder fazer negócios em outro país,
Então, pô, eu vou para o Peru, é uma outra cultura, eu tenho que me adaptar ao Peru. Vou para a Argentina, uma outra cultura. Cada país tem. O Brasil é muito grande, o próprio Brasil. No sul, eu tenho um tipo de conversa. Eu vou para o sudoeste, é um outro tipo de conversa. Eu vou para o norte e nordeste, é um outro tipo de conversa. Existe Brasis dentro do Brasil. Então, é tudo adaptabilidade. Como que eu vou adaptar o meu estilo para cada região que eu estou? Porém, o que não muda são as técnicas. Técnicas de venda não muda, PNL não muda, mesmo no próprio idioma, em outro idioma, ela não vai mudar. Você vai conseguir fazer a aplicabilidade também da sua técnica de venda, tudo aquilo que você aprendeu. Porém, realmente, a mudança de cultura é isso que eu acho que muita gente não se adapta nos outros países, porque você quer impor a sua cultura naquele país que você está. Não vai dar certo, amiguinho. Você é o migrante. Você que está migrando para esse país. É Então, você que tem que se você é o adaptar, não a cultura dele se adaptar à sua, né? perfeito. Você tem que se adaptar à cultura. E eu aqui sou muito grato ao Paraguai, sou muito grato aos paraguaios, meus irmãos queridos, porque são pessoas maravilhosas, são pessoas que eu até brinco com eles, vocês gostam mais de brasileiro do que eu gosto de brasileiro, nem eu gosto tanto assim de brasileiro. Mas é sensacional, assim, é um país que eu estou encantado, sou apaixonado, minha esposa também se adaptou muito bem aqui ao país, tá? Realmente cara, é sensacional ter essa vivência em outro país e não só aqui, como outros países da América Latina, eu consigo ter essa visão diferente, como muda a cultura e como isso é legal, como a gente aprende em cada lugar que a gente acaba indo. É, exatamente. A gente tem que estar aberto, né? Eu acredito muito no que você falou, e esse livro que você citou do Mindset da Carol é muito bom, cara. É um livro que realmente a gente tem que fazer uma releitura dele continuamente, porque ele traz uma abertura de mente, né? De reprogramação da nossa mente muito interessante. Porque tudo isso que você está falando, cara, essa barreira de resistência de estar sempre aberto ao estudo, todos nós, ao desenvolvimento, todos nós temos essa capacidade. Só que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então a gente vai ter que vencer a nossa mente que quer ficar na sua zona de conforto. Não tem jeito, na sua zona de segurança. Porque enfrentar o novo é desafiador, traz novidades. Por exemplo, você está saindo do Brasil, uma cultura. Por mais que você esteja ali na fronteira com o Paraguai, não seja geograficamente tão distante, mas são culturas totalmente diferentes, a língua é diferente. A situação Não, e geográfica de você conhecer, o hábito, você já sabe, pô, vou tomar um café ali na esquina, vou fazer minha compra ali. Você vai entrar no lugar, tudo isso mudou. Então, se você cria uma resistência, você dificulta o processo de adaptação ainda mais. aí tudo muda, porque foi muito interessante como a gente ficou em Cidade do Oeste ali de janeiro até outubro de 2024. Era muito mais tranquilo, porque em Cidade do Oeste todo mundo fala português, todo mundo entende português, que é cidade fronteiriça, né? É a tríplice fronteira ali, é Paraguai, Argentina e Brasil. Do Aí todo Brasil. mundo se entende. Todo mundo se entende. Até uma dificuldade para mim era falar espanhol. Eu tinha que obrigar meu vizinho a falar espanhol comigo, porque senão ele só queria falar português. Eu brincava com ele, pelo amor de Deus, Julio, eu preciso aprender o espanhol, preciso praticar mais espanhol contigo. Fala espanhol comigo. Porém, quando a gente fez a mudança para Assunção, que aqui é a capital, cara, aqui, não vou dizer ninguém, mas a probabilidade de você encontrar alguém que fale português, que entenda português, ela é muito baixa. E o pessoal não faz questão nenhuma de entender, e eu acho que eles estão corretíssimos, porque eu estou no país deles. Então, e essa mudança também para a capital foi muito boa para nós, porque isso me forçou muito, muito mesmo a falar o espanhol. E aí tem a diferença também do espanhol, né? O espanhol que eu aprendi, o espanhol da Espanha, o espanhol nativo, não é o mesmo castelhano, tem algumas palavras aqui que não são utilizadas. Então, hoje eu falo muito mais próximo do povo paraguaio, eu falo muito mais o castelhano do que o espanhol que eu estava aprendendo, o espanhol que eu aprendi. Mas ainda pratico esse outro espanhol mais formal por conta de distribuidores, de fornecedores que eu tenho na Espanha, por exemplo, eu tenho contato direto lá com a Espanha, então lá eu já falo um espanhol mais formal. Mas até isso, sabe, como a gente tem que se adaptar até mesmo à língua, que é diferente, mesmo sendo, digamos, a mesma língua, é a mesma coisa que o português. O português do Brasil, a gente não pode dizer que é o E o mesmo português de português. Portugal. Não é.
Tem várias Não é. palavras, até o sotaque é diferente, você percebe claramente. Tem gírias no Rio Grande do Sul que quem não é do Sul não vai entender. Tem gírias no Nordeste, quem não é do Nordeste não vai entender. Tem gírias que é de Minas, quem não é de Minas não vai entender. Então, Exato. a língua tem isso também. Mas é muito gratificante, cara, quando a gente vê que, pô, meu estudo está dando certo, não ter medo, sabe, Elber, é de botar a cara e, cara, vou fazer, vou falar o espanhol, se eu falar errado, azar, vou me corrigir, né? Ou se não vai me corrigir, ele está entendendo, a minha mensagem está sendo passada, é o que importa, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas travam no novo idioma porque tem medo de, eu não estou falando corretamente. Azar, fala, fala. Você só vai aprender, só vai desenvolver outro idioma falando. Tá? Senão não vai desenvolver, não adianta. E com relação a essa relação médico-profissional da indústria farmacêutica, seja do PME, vamos chamar de indústria farmacêutica, quais são as maiores diferenças que você percebe aí no mercado brasileiro e na América Latina como um todo? Cara, eu sou encantado porque aqui, desculpa a palavra, aqui não foi criado monstros, tá? Aqui os médicos, eu posso falar isso. Mas assim, quem é da indústria vai entender sem eu precisar falar, né? Mas aqui tem coisas que não são feitas como são feitas em outros países, principalmente no Brasil. Tá? Então aqui o relacionamento com o médico ele é construído na base na confiança e na base se o teu produto ele é bom ou ele não é bom, ou ele atende ou não atende a necessidade do paciente e do médico. Tá? Então é um pouco diferente do que eu vivi durante quase 15 anos aí trabalhando na indústria farmacêutica no Brasil. Não que não tivessem médicos assim. Tem, graças ao bom Deus, tem bastante médicos também. Se no Brasil tem essa preocupação com o seu paciente, porém eu vejo que aqui a própria visita, eu consigo ir conversar com o médico quando eu vou acompanhar meu consultor, a visita se torna uma conversa muito amigável, de 40 minutos, uma hora. Mesmo na época que eu fui gestor na indústria, era muito difícil ter todo esse tempo no médico. A não ser que ele já me conhecia, na verdade, ele já era um parceiro meu e estava ali, a gente matando saudades do tempo que eu puxava a pasta. Essa era a verdade. Então, hoje aqui não, eu vejo que a minha própria consultora, às vezes eu não entro, deixo ela entrar sozinha, a maioria das vezes prefiro que ela entre sozinha e eu entro quando eu tenho alguma negociação, alguma coisa para fazer. Hoje em dia eu nem tenho mais tanto tempo para isso, tá? Mas vou mais em negociações. E eu percebo quanto que é diferente, porém, que eu notei já aqui também, que também tem um entregador de caixinha. Então, eu acho que o médico ele te dá atenção por uma coisa que o Elber já vem há muito tempo falando, eu acompanho as postagens do Elber. Se eu não tenho nada novo para falar, ou se eu não tenho nada que para agregar no dia a dia daquele profissional, eu vou ser tratado como apenas mais um entregador de caixinha. E aí eu me torno um entregador de caixinha. E, gente, eu não estou assim vendendo aqui. Claro que tem muita coisa que tecnologia nova que eu trabalho, então isso é muito mais fácil de eu trabalhar e ter a atenção do médico. Porém, tem produtos que eu trabalho que também já tem 20, 30 anos de mercado. E mesmo assim eu consigo ter a atenção desse profissional. Como que a gente consegue isso? Meus consultores hoje conseguem isso. É fazendo perguntas, entendendo a necessidade daquele cliente, daquele médico. E aí eu faço pergunta, entendi a necessidade dele, aí eu posso agregar valor no meu serviço, né, na minha prestação de serviço para o médico, que é agregar valor no dia a dia dele, agregar valor para o consultório dele, agregar valor para o paciente dele. E mesmo assim aqui eu ainda vejo muito propagandista de laboratórios aqui que são grandes também, que, cara, ele vai lá e vem aqui, amoxicilina e ó, quantas amostras o doutor quer e puf, tá aqui. E deu. Tá? Não pergunta qual é o dia a dia, se tem paciente com tratamento da patologia XYZ. Ele está focado ali em fazer a média de visitação dele, entregar a caixinha dele, beijo e tchau. Então, e isso é muito legal de eu ver aqui, que o médico, não é que ele está mais aberto, mas ele quer saber mais sobre novas tecnologias, ele quer saber mais sobre o que você tem para agregar no dia a dia dele. Né? E eu percebo que no Brasil também tem isso, porque, aliás, hoje eu tenho consultores no Brasil trabalhando também, tá, com a parte de medicina estética,
E, cara, meus consultores estão tendo agora uma boa receptividade junto com os médicos, tem só visita dermato e cirurgião plástico, então tudo visita marcada, a visita ela é muito mais difícil de acontecer, porém é uma visita totalmente consultiva. E é legal de ver os feedbacks que a gente tem recebido dos médicos, que, pô, faz sentido o trabalho de vocês, vocês não estão só querendo vender produto, vocês estão me trazendo uma consultoria junto, vocês estão me trazendo toda uma prestação de serviço junto, coisa que eu acho que muitas vezes a gente acaba não levando. A gente fica tão focado nas caixinhas, né, ou no MDTR, ou no DDD, e esquece que ali você tem outro ser humano, que ele precisa de uma atenção e ele tem necessidades. Só que se eu não perguntar, eu não questionar quais são as necessidades, cara, dificilmente o teu cliente, o teu médico vai te dizer qual é a necessidade que ele tem. Às vezes nem ele sabe que tem essa necessidade, né? Exatamente. E que você considera, qual que você considera que é o grande vilão aí para o propagandista sair desse modelo tradicional de propaganda e partir para a propaganda mais consultiva? O que hoje você vê que é o impedidor principal aí para esse profissional mudar? São duas coisas que eu acho. Comportamento. Se eu não quero mudar meu comportamento, não vou mudar. Tá? E o segundo, que eu acho que foi o que me afetou, e graças a bom Deus eu abri meus olhos antes que prejudicasse toda a minha carreira, más influências. O que são más influências? Os coleguinhas que te pegam, não dá bola esse treinamento, eu faço isso aqui há 300 anos e não vai mudar. Ah, não fala isso com o médico não gosta. Ah, não pergunta isso. Ah, isso não é legal que você perguntou, o médico não se sente à vontade. A minha sugestão é, assim, você escutar isso, fala para o colega, cara, obrigado por compartilhar comigo, mas eu quero tentar. Eu vou tentar. Eu vou fazer. Eu vou questionar, eu vou perguntar. E se o médico me expulsar da consultória, problema meu. Então, me deixa, me larga. Deixa eu fazer aqui o que eu quero fazer. Eu acho que hoje o maior problema que tem, Uber, são más influências mesmo, sabe, de todo o segmento, né? Não só da indústria, mas você acaba sendo influenciado pelas pessoas que você anda. Então, cuide. Se você só anda com um profissional medíocre, você vai ser um medíocre. Se você anda com profissionais de alta performance, você ainda não é, você vai ser alta performance. Não tem como não ser. Você vai se tornar, não é impossível, porque você está nesse meio. Então, é a mesma coisa que nossas mães lá diziam para a gente quando a gente era adolescente. Não anda com fulano, fulano não presta. É a mesma coisa se sua mãe pudesse ir hoje com você e ver seus coleguinhas e dizer, olha, esse cara aqui não presta, não anda com esse cara aqui. Então, eu acho que é isso, a gente cuidar quem está nos influenciando. E às vezes não é nem só colega, eu acho que o que a gente consome também. Tá? Eu vejo que hoje, isso não sou eu, né? São estudos, as pessoas são tão viciadas em vídeos rápidos, tudo é rápido, tudo passa rápido, né? Seja no Instagram, seja na porcaria do TikTok ou qualquer outro aplicativo, as pessoas não querem parar para ler, as pessoas não querem parar para ver um vídeo longo, as pessoas querem treinamento rápido, eu quero algo consumível que nem vou lembrar amanhã. E isso também vai te influenciar para um lado muito ruim. Então, cuida o que você está assistindo, cuida com quem você se relaciona. Eu acho que isso hoje é o que mais trava um profissional, um propagandista, dele sair. Eu não vou dizer da zona de conforto, tá? Porque eu acho que quem está na propaganda não existe zona de conforto. Você achou essa zona de conforto, me fala, eu estou buscando ela até hoje. Não tem como para quem trabalha com metas e tudo, você está numa zona de conforto. Você está acomodado. Então, se você está acomodado, comece a notar que ao lado de você só tem pessoas acomodadas. E se só tem pessoas acomodadas, você está no ambiente errado. Você precisa mudar esse ambiente, procurar pessoas dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, fora da sua empresa, procurar outras pessoas que possam te tirar disso. Ou como o excelente serviço, né, não é jabá, mas o excelente serviço que o meu amigo Igor presta de mentoria, que você precisa ter um mentor, alguém para poder te chacoalhar e te dizer, cara, eu já passei por isso aqui, não faz isso. Vai por esse outro caminho. Deixa eu... A diferença do mentor para o coaching é essa. O mentor ele vai te trazer a experiência dele e vai te levar por esse caminho, vai te dizer quais são os bons caminhos. Um coaching, o que o coaching faz? São perguntas para que você tenha as respostas, as suas respostas.
Essa é uma grande diferença num trabalho de coach e num trabalho de mentor. O mentor eu já tomei essa porra na cabeça, eu sei que isso aqui não dá certo, então, cara, me escuta, vai por mim, faz o curso, lê esse livro, vamos junto aqui que eu vou te ajudar. Eu acho que isso trava as pessoas, Elber. Comportamento e as influências, pessoas que você acaba tendo como no seu dia a dia do seu lado. Né? Não, eu concordo plenamente contigo em relação a isso, cara, porque as companhias influenciam o nosso comportamento, seja com a nossa consciência ou não. E muitas vezes a gente percebe isso, o colega que quer puxar, que só quer reclamar. Só que eu vejo que cada dia está mais difícil você se aproximar dessas pessoas de alta performance, porque eles estão se fechando cada vez mais e cada vez porque eles estão trabalhando, eles têm menos tempo para poder contribuir. E você falou lá atrás que você já fazia isso, cara, vou ficar ali enchendo o saco, entre aspas, né? Vou ali Sim, provocar esse cara, inquietar ele para ele poder me estender a mão. E a gente sabe que hoje a dinâmica do mercado farmacêutico ela mudou significativamente. Então, o que eu quero trazer com isso e te fazer uma pergunta? O que eu posso fazer? Como eu posso trilhar um caminho para aproximar desse cara de alta performance? Porque muitas vezes ele está um pouco inacessível para mim. Como chamar a atenção dele para me conectar com ele? Seja dentro da empresa, que talvez seja mais fácil, mas também fora da empresa. é comportamento. Eu acho que é usar rapport, é espelhar o comportamento dessa pessoa que você quer se aproximar e buscar o conhecimento que essa pessoa já trilhou, você buscar também essa trilha de conhecimento. Tá? E ter assuntos pertinentes para que você possa conversar com essa pessoa. Então, eu acho que a técnica de rapport ela é a melhor que tem para você se aproximar de alguém, para que você possa copiar comportamentos. Porque imagina, se você só anda em grupinho de fofocas, se você só anda em grupinho negativos, como você vai se aproximar de alguém de alta performance? Não vai. Vai. Se Definitivamente você que não. ele não tem como. Se você é aquela pessoa que precisa tomar café 4 vezes ao dia, parar na padaria 4 vezes ao dia, talvez você não encontre essa pessoa de alta performance e também não vá conseguir ter contato com essa pessoa de alta performance. Eu acho que é copiando o comportamento, mas não só copiando o comportamento, como sendo ter genuinamente passar para essa pessoa que, cara, eu quero aprender contigo. Isso não é puxar saquismo, não é nada. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero estar fora dessa panelinha. Né? Então, eu penso que assim é uma maneira mais fácil. Vou conseguir? Talvez não. Porém, se eu não conseguir me aproximar, eu estou muito próximo eu me tornar um profissional melhor. Porque eu estou buscando conhecimento e não só buscando conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha carreira. Quantas vezes a gente lê, nossa, eu vejo pessoas, li 30 livros no ano, que legal, quantos desses livros você aplicou? Ah, nenhum. Então, é conhecimento jogado fora, desculpa, mas isso é só para postar no Instagram, no LinkedIn, que lindo que eu li 30 livros. Eu prefiro, então, ler um livro por mês, ou às vezes nem isso, eu não consigo ler um por mês, mas leio e estou colocando em prática o que eu li. Aí sim eu estou tendo conhecimento, eu estou criando habilidades. Tá? Então, pô, fiz curso, fiz mentoria, li, me desenvolvi. Cara, é impossível, não tem como você não sair da caixinha. Não tem como, você já vai estar um profissional diferenciado. As pessoas vão ver isso. E o que é legal, Elber? Quando a gente começa a se diferenciar, você vai ver que as pessoas ruins, elas também vão te largando de mão. Afastar. Elas vão, Elas vão se afastando de você. elas vão falando. Eu senti isso na minha carreira, eu passei por isso. Eu falo, o Michael ficou metido. Nossa, olha como o Michael tá nojento. Ah, ele ficou nojento. E, cara, quem falava isso eram os medíocres. Porque eram as pessoas que eu não tinha mais assunto com elas. Eu não tinha do que reclamar, eu não tinha tempo para isso, eu estava estudando, eu estava fazendo pós, depois estava fazendo MBA, eu não tinha tempo para ficar de picuinha, de parar no corredor para falar de futebol, falar de. Eu não tinha tempo para isso. Aí eu estava lá conversando com outros colegas sobre como que a gente podia fazer um workshop todo mundo junto, como que a gente podia fazer um mini meeting, como que a gente podia conversar com aquele médico super difícil. Isso eu não estou falando de colegas da minha equipe, colegas de outros laboratórios. E foi onde eu tive meu maior crescimento na indústria, foi quando eu me juntei com colegas, 5 colegas, de 5 laboratórios diferentes, cada um com seu produto, e a gente tinha um contato com todos os médicos que eram tomadores de decisões.
E esses médicos só faziam jantares conosco, só faziam churrasco conosco, na casa dos médicos. Isso levou tempo? Levou. Isso não foi construído da noite para o dia. Levou tempo. Tá? Eu levei quase que 3, 4 anos para estar com esse grupo de profissionais. Tá? Não foi da noite para o dia. Porém, no momento que eu me juntei com esses caras, eu entrei em março como propagandista, em julho, agosto eu já era GD. Ah, foi sorte? Não, não foi sorte. Eu fiz um processo, eu lembro da época, era um processo seletivo com 30 propagandistas, todo mundo dentro da própria companhia. Eu era o mais novo. Eu escutei até de um colega que na época tinha 6 anos de casa, falou: cara, só te botaram aqui porque tu vem de uma multinacional, eles não querem te perder, é só por isso que tu tá aqui. Tá? Nem leva a fé que tu não vai ser promovido. Eu falei: cara, não tem problema, eu quero aprender. Eu nunca participei de um processo de gestão, é o primeiro que eu estou participando, eu vim para aprender. E foram 5 etapas de processo e passei, assumi minha própria equipe como gerente distrital. Então, veja que se eu tivesse levado em conta aquele cara, que aliás, há muitos anos esse cara também não está na indústria, tá? Mas se eu tivesse levado em conta ele, me falando aquilo, eu tivesse me influenciado por ele, talvez eu não teria passado no processo, talvez eu não teria me tornado um gestor. E outro ponto, eu gosto de falar até dos meus consultores também, cara, ninguém é obrigado a ser gestor, tá? Você não precisa ser gestor E para tá ser um tudo grande bem, tá tudo bem. bom, tá? São escolhas que a gente acaba fazendo. Eu queria, eu queria ser gestor para poder desenvolver pessoas, que eu sempre gostei disso. Eu queria ser gestor para poder entender mais nuances, as coisas que acontecem dentro da companhia, coisas que só quando você sobe um degrauzinho a mais você começa a enxergar que, então é assim. Então é por isso que tem coisa que não acontece. Então, eu queria entender sobre isso. E foi muito legal. Esses 7 anos que eu tive como gestor foi, para minha carreira, isso foi impressionante, porque me montou como depois, como mentor, me montou como empreendedor e me montou hoje como diretor. Então, hoje que eu estou ajudando os CEOs da empresa a construir uma multinacional do zero, eu trouxe todas as coisas boas, com as coisas que eu não acho boas, eu tirei, não faz parte da minha equipe. Coisas boas eu trouxe, as coisas que para mim não são boas, eu tirei. Então, tudo é um aprendizado também. Esse ponto aí, cara, eu considero ele importantíssimo, porque a gente tem que tomar muito cuidado aonde que a gente vai bater na porta para pedir conselho. Um grande erro que a gente comete muitas vezes é pedir conselho para quem não tem resultado. Imagina, cara, a pessoa que nunca foi casada, vou pedir um conselho para conversar com a minha esposa. Um cara que nunca entregou resultado na companhia, eu vou pedir para ele resultado para como resolver, reverter um quadro no meu setor. Não tem como. A gente tem que ter essa maldade, cara, de saber aonde a gente vai bater na porta para pedir um conselho. A gente tem que ter um conselho de pessoas, cara, para a gente poder chegar perto delas quando o bicho pega. Cara, esse movimento na minha carreira aqui, o que eu preciso fazer? É realmente modelar o comportamento, como você falou lá atrás. O sucesso deixa rastro e o fracasso também deixa rastro. Se você não sabe fazer a Verdade. leitura de onde vai a alta performance, para onde vai a mediocridade, você pode estar numa dessas nem sabendo para onde você está indo, seguindo o fluxo errado, as pistas erradas. E a consequência vai ser aquela, não tem jeito. Então, E ambiente é modelador de alta performance, cara. Eu preciso estar em hoje, poxa, ambiente. todo mundo tem acesso a dados, né? Todo mundo tem acesso aos relatórios, você consegue ver, pô, quem é o primeiro? Quem é o cara mais alta performance tem dentro da minha distrital? Quem é o cara dentro da minha regional? Quem é o cara dentro da nacional? Eu tenho acesso a isso. Eu sei quem é. Nas convenções eu vejo nas reuniões distritais, eu vejo nas reuniões regionais. E será que eu estou conseguindo me comunicar com essas pessoas ou eu não quero me comunicar porque eu tenho nojinho, ou porque eu acho que essa pessoa ela faz, eu não quero fazer, eu não, sabe, tem coisas na nossa mentalidade, e volta de novo, né, para a mentalidade, mas é isso, eu tenho que me afastar um pouco dos caras que estão me puxando para trás ou querem que eu continue ali com eles, e olhar para frente e ver, cara, como é que esse cara fez isso? Deixa eu lá conversar com ele. Né? Uma oportunidade que eu achava maravilhosa eram as nossas reuniões
nossas reuniões distritais e as reuniões as nacionais que nós tínhamos, até como gestor, nem estou falando de convenção, tá? Mas as reuniões mesmo, cara, eu sempre aproveitei para pegar dica com quem era melhor do que eu. Por que, que esse cara tem uma equipe que tem uma performance melhor que a minha? O que, que ele está fazendo diferente? É o tipo de pessoa que ele contrata, é o estilo de liderança dele, o que, que é? Eu tenho que aprender isso. E aprendi, eu sempre tive contato com essas pessoas que tinham alta performance, pessoas que tinham um resultado melhor do que o meu, pessoas que tinham um comportamento melhor do que o meu. Me espelhei muito nessas pessoas, né? Me lembro até hoje, a querida Darlise, que é gestora, continua como gestora na empresa, a Darlise me deu um livro que, nossa, que livro ali me abriu os olhos, que, cara, tô sendo muito negativo, eu não posso ser assim. Tive um grande colega, que acho que também foi teu colega, o Lindomar, do Paraná. Poxa, o Lindo, cara, é um cara fantástico, é o cara mais calmo que eu conheci na minha vida. Eu falava, Lindo, como eu quero ser assim, eu quero ter essa calma. Claro que eu não consegui, porque tem coisas que são minhas características, são coisas que é o jeito que o Michael é, o jeito que eu sou, porém eu consegui melhorar muita coisa. Tá? Na minha comunicação, na forma de comunicar com meus liderados, na forma de comunicar com o meu líder, tudo isso eu fui modelando com pessoas que estavam com resultado acima do meu. Porque olhar para quem está abaixo, eu também acho legal de ver o que eu não posso fazer. Que Para não aí também repetir vem os uma... erros, né? Cara, eu aprendi com um líder que hoje ele é um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu mesmo, depois que ele foi meu líder. Mas foi o pior líder que eu já tive na minha vida. Era um cara que eu fazia propaganda, eu chorava depois. Chorava depois, porque o cara destruía todo mundo. Porém, eu aprendi com aquele cara coisas assim, ó, sensacionais de como não fazer, como eu não devo tratar as pessoas, como eu não devo fazer isso com as pessoas. Então, até com o ruim, eu também aprendi. Eu tenho como aprender. Tudo é aprendizado. Basta a gente querer aprender e mais do que querer. A gente tem que ter aquele despertar de olhar que, cara, deixa eu ver que meio que eu tô. Que meio que eu tô. Eu tô no meio da alta performance, eu tô no meio mediano, eu tô no meio dos medíocres. Você vai conseguir ver, porque o teu resultado ele vai te mostrar isso. Né? Eu sei que Vai é duro mostrar, falar, exatamente. teu resultado ele E, vai mostrar. e isso que você está falando é importante, cara, porque foi um erro que eu cometi na minha carreira de não aproveitar os momentos de interação com outras pessoas para aprender. Eu fui num caminho mais fácil que era ficar no meu bolo. Aquela turminha ia mais preocupado para encontrar com a turminha do que para aprender. E aí, cara, a gente tem uma perda natural de ascensão na carreira, de desenvolvimento. Eu falo muito aqui com as pessoas, falo assim, cara, vai para a convenção, não toma café com as mesmas pessoas. Vá atrás de se conectar com o pessoal do marketing, o pessoal do treinamento, o pessoal da efetividade. Cara, você tem que conhecer as Perfeito. pessoas dentro da empresa. Você precisa se conectar com mentes que pensam diferentes da sua para você aprender e aprimorar a maneira de ser. Como você pode ser melhor? A gente tem que procurar ser É todo aí dia um que pouquinho melhor. é aí que a oportunidade surge, né, Uber? Até uns colegas meus que vestiam Exatamente. comigo na época, né, diziam, ah, lá, o queridinho do marketing. Porque, cara, eu conseguia coisas que ninguém conseguia, por quê? Porque eu conhecia todos os gerentes de produto, eu conhecia gerente de marketing, eu tinha contato com o diretor de marketing, porque eu conversava com as pessoas. Eu ia lá e me apresentava. Olha, eu sou o Michael, sou o gestor da linha tal, olha, eu tenho esse projeto aqui, queria conversar contigo. Eu ia na cara de pau. E deu muito certo. Até hoje eu tenho contato com as pessoas, sabe? Não com todos, mas com muitos eu ainda tenho contato. E isso é muito legal. A gente passou uma época, né, lá que a gente teve a implementação do Move. Para mim foi o melhor, cara, foi a melhor técnica de vendas que eu já tive Fantástico. e olha, Fantástico. eu fiz Selling Excellence, tá, americano, eu fiz o inglês, isso pela Takeda. E o Move foi algo que mudou a minha vida. A técnica de venda, junto com a PNL, e depois eu fui me aprofundar na PNL. Até hoje eu sou muito grato ao Belato e ao Hugo. Né? O Hugo está lá na Alemanha, até está no Aham, laboratório farmacêutico na Alemanha. Né? tá. O Belato, a gente Ele está juntando é gerente Europa de treinamento lá hoje, Hugo. gerente Europa de treinamento. Então, cara, ali me deu uma chave, ali me mudou. Me mudou mesmo, porque eu fiz aplicabilidade de tudo que eu aprendi. E eu ia para os cursos do Move e eu ficava imerso naquilo. Eu ia para o quarto, eu estudava o manual.
Eu me candidatei para ser multiplicador, tive a honra de ser multiplicador do Move, poder dar o Move para os propagandistas também, para os gestores, fiz Move também para os gestores. Cara, como aquilo ali foi legal. Agora, quantas vezes no passado eu perdi a oportunidade de cursos que também eram bons, que eu não estava preocupado com o curso, eu estava preocupado em, é mais um curso que, cara, eu não, Em é reclamar. tudo mais mesmo. E reclamar. Aí me juntava com um grupinho lá de reclamar e depois vamos pro boteco. O negócio depois era boteco. E pronto. Era farra. Era farra. Quanta coisa eu perdi, né? Quanta coisa eu perdi de oportunidade de ter mais conhecimento e criar e desenvolver mais habilidades. Por estar com a mente fechada, por estar com o meio do negativismo, de estar no meio de não é más influências, mas está no meio de influências que não eram boas para aquele momento que eu precisava. Não quer dizer que são pessoas ruins. A questão a gente está falando aqui de Não, performance, não está definindo se a não, pessoa é boa ou eu ruim. Isso tem que estou falando ficar de pessoa claro para a boa. pessoa não interpretar para um viés, Isso, né? Não, é cara, a gente está isso. falando aqui de Eu vou colocar performance. Existem pessoas de alta performance que são, no aspecto pessoal, ruins e pessoas boas que têm baixa performance. Não é isso que a gente não está falando aqui nesse mérito. sim, sim. Estou Há de dizendo pessoas para, comportamento. exatamente, comportamentos profissionais de alta performance. Meu amigo, uma coisa que eu tenho observado muito e vou começar a bater mais nessa tecla, que informação virou commodity hoje. A informação está a acesso de qualquer pessoa. E a gente muitas vezes esquece disso. E na propaganda médica não é diferente. A gente fala com um profissional que tem um nível de conhecimento, na grande maioria das vezes, por nossa culpa, maior do que o nosso. Cara, na sua opinião, o que que o médico espera hoje do propagandista que é dentro do consultório dele? Cara, hoje o médico, como ele tem pouco tempo disponível, realmente ele tem pouco tempo, por todos os afazeres que ele tem, não só do consultório dele, mas fora do consultório, é família, enfim, tudo que engloba ali o médico. O que o médico espera? Que eu leve para ele não só produtos, mas que eu atenda a necessidade dele, do paciente dele. Ele espera que eu leve soluções para ele, que eu leve soluções para o dia a dia dele, algo que vai impactar no dia a dia do médico do seu paciente. Porque o mais do mesmo, cara, não está dando certo, a gente está vendo isso não está dando certo. E também coloco aqui um pouco a culpa não só no propagandista, eu acho que o modelo também é uma coisa que hoje eu tenho o prazer de trabalhar isso com a minha equipe, é o tal da média de visitação. Eu acho que muito do laboratório ainda erra muito nisso, em querer qualidade ao invés quantidade ao invés de qualidade. Porém, se você está numa casa que é assim, você vai ter que se adaptar. Então você vai ter que fazer quantidade, porém você vai ter que ter qualidade. Então você vai ter que ter ali a sua expertise de ver qual cliente meu é o potencial para a qualidade e qual cliente meu é o potencial só para a quantidade. E se você não sabe ainda fazer isso, pega o coleguinha macaco velho que sabe fazer isso, ele vai te dizer como fazer isso. Tem como fazer isso, tá? Ele vai te explicar como você pode fazer isso. Porém, que eu vejo que hoje muita gente fala o consultor. Mas para ser consultor você tem que prestar uma consultoria para alguém. E para você prestar essa consultoria para alguém, eu tenho que conhecer esse alguém, eu tenho que saber quais são os problemas que o Uber tem. Quais são os problemas do dia a dia que o Uber enfrenta. Quais são os problemas do dia a dia que a empresa do Uber enfrenta. Para aí sim eu poder atender essas necessidades que o Uber tem. Então, eu penso que hoje, se eu não levar soluções para o médico, soluções para o meu cliente, eu sou apenas mais um. E esse é o grande problema, né? Quando eu me torno mais um, eu não consigo atender, chamar a atenção desse profissional. Eu gosto sempre de fazer uma provocação às pessoas que eu converso, assim, quando uma pessoa pouco ou nada interessante chega para conversar com você, qual que é o seu comportamento, a sua reação? Você dá atenção para ela ou não? A resposta sempre é, claro que não. E por que com o médico é diferente? Se ele é uma pessoa como qualquer um de nós. Quem não é interessante se torna mais um, e mais um a gente não presta atenção. Simplesmente está cheio de mais uns aí, espalhados no mercado de trabalho, e é muito importante a gente se diferenciar na frente do médico. Posicionamento.
como me diferenciar para ser melhor. E é justamente isso aí. Entender a necessidade para a gente mostrar algo que dentro do nosso portfólio de produtos vai resolver um problema daquele médico na pessoa do paciente dele, né? Perfeito. É isso aí. Eu tendo conhecimento, busquei conhecimento, tenho conhecimento, tenho uma boa dicção, uma boa oratória, sei fazer perguntas. Não é que o cara se torne um grande questionador, tá? Não é isso, não é encher o médico de pergunta, mas é a pergunta certa, né? A pergunta que tem a ver com o dia a dia dele, a pergunta que tem a ver com a patologia que ele mais trata, a pergunta que tem a ver realmente em atender a necessidade do seu cliente. Você Entender a consegue. conduta clínica desse médico, né? A gente precisa entender a É, conduta clínica desse médico. até brinco, lá em 2017, 2018, eu criei até o curso EPA, que era o Entender para Atender. Eu não consigo atender alguém se eu não entendo essa pessoa. Eu tenho que entender o que ela necessita para poder atender. Se eu vou lá e eu quero simplesmente deixar uma caixinha ou simplesmente falar o beabá que está ali no meu, que está no meu, na minha mídia, né, no meu visual aid, cara, eu sou mais um. Não tem diferenciação nisso. Agora, quando eu busco realmente entender o dia a dia dele, entender as dificuldades que ele tem, aí você vai se tornar uma pessoa interessante, como o Elber falou. Se eu não sou interessante, ninguém vai me dar tempo. Eu preciso ser interessante para poder ganhar tempo. Exatamente. Meu amigo, o que você diz agora que essas pessoas que hoje vão aqui, pensam numa carreira internacional, seja na América Latina, seja Europa, Estados Unidos, a gente tem visto alguns profissionais conseguindo migrar. A língua é a primeira barreira, espanhol, inglês ou a língua do país. Mas o que mais? Quais outras competências você considera essenciais para quem vislumbra esse movimento na carreira? Como a gente falou muito aqui nesse episódio, tá? A adaptação, né? A adaptabilidade, eu acho que é uma competência que, cara, se você não tem, nem tenta, porque você vai se dar mal em outro país. Você tem que ter isso. Se adaptar, conseguir se adaptar, inteligência emocional, muita inteligência emocional. E quando eu falo de inteligência emocional, como o Elber sabe melhor do que eu não estou falando a inteligência emocional realmente como um todo, tá? Eu saber lidar com as emoções, eu saber lidar com as emoções das outras pessoas, eu buscar entender o meio que eu tô, né? Buscar entender a cultura que eu vou, estudar sobre aonde eu quero ir. Tá? Então, eu estudei por quase um ano o país que eu queria ir. Então, eu já sabia algumas dificuldades que eu iria enfrentar. Eu sabia, claro que muita coisa você vai aprender passando na pele, tá? Mas muita coisa hoje Claro. você tem informação. Você tem informação hoje. Antecipar, né? Antecipar situações mais frequentes, né? Porque é 80-20. 80% eu vou antecipar e eu resolvo. Os 20% eu vou ter que viver, não tem jeito. Agora, sabe o que eu vejo, até mesmo na própria empresa que eu estou hoje? Uh, quanta falta faz para as pessoas que têm outro idioma? Tá? Então, hoje, todas as oportunidades que eu tenho de carreira é porque eu falo outro idioma e estou aprendendo, estou reforçando muito mais o meu inglês também, porque a minha empresa agora a gente está abrindo, daqui a 3 semanas, eu acho, a gente está abrindo uma unidade nossa em Orlando, nos Estados Unidos. Eu tenho oportunidade lá também. Agora, se eu não falo inglês, se eu não consigo me expressar em inglês, eu vou ter essa oportunidade? Não vou. Com certeza eu não vou. Não adianta eu falar espanhol e português se eu vou para Orlando. As pessoas falam, mas é Flórida. O pessoal fala, não, mas eu estou indo para os Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Eu tenho que falar a A língua língua mãe é inglês, nativa. não tem jeito. Tá, então, eu acho que hoje a maior barreira uma carreira internacional, ela continua sendo, gente, A língua. o idioma, tá? A língua. A segunda barreira que tem é eu não me adaptar à cultura. E por que, que eu não me adapto à cultura? Tá? Isso eu vejo até brasileiros aqui mesmo. Primeiro, que eu não estudo sobre o país. Tá? Fico só vendo. Uma coisa que antes eu vim para cá, eu procurei vídeos que falavam bem, vídeos que falavam muito mal do país. Tá? Porque hoje, no YouTube, que mais tem a gente só falando bem do Paraguai. Ah, é a nova Suíça, agora eu vi até um falando, ah, é a nova Dubai. Não, não é. Não é. Tá? Então, você tem que procurar também as pessoas, o que elas estão falando de negativo. Por quê? Eu vou preparar meu casco para isso. Que aí eu sei que, pô, se eu chegar lá e for melhor que o cara tá falando, pô, que legal. Agora, se eu Ótimo. chegar lá e for isso, eu já sei que é. Eu já estou preparado. Tá? Então, a adaptabilidade, idioma e inteligência emocional. Cara, acho que essas três competências, esses três comportamentos, essas três habilidades, você desenvolver elas, você ter elas desenvolvidas,
você vai conseguir ter uma carreira em qualquer país, a mais quem trabalha aqui nos laboratórios. A própria Eurofarma tem aqui no Paraguai, tem Eurofarma aqui também. A Eurofarma tem trabalho aqui no Paraguai em termos hospitalar. Então, os próprios laboratórios brasileiros, daqui a pouco, vão se expandir, vão começar indo cada vez mais para outros países da América Latina, e a oportunidade está aí, ela vai aparecer. Eu mesmo hoje, dentro da empresa, tem pessoas dentro da empresa do Brasil que estão estudando, se matando, estudando espanhol. Por quê? Porque elas perceberam que, poxa, eu posso ir para outro lugar. A empresa tem escritório já no Paraguai, a empresa tem outros distribuidores em outros países da América Latina. Cara, eu posso ir para lá. Porém, se eu não falo espanhol, como que eu vou? Como eu Não vou? tem como. Como eu vou? Exatamente isso aí. Cara, a gente está chegando no final aqui. Antes de pedir as suas considerações, já quero pedir para você que acompanha o Ponto de Encontro, curta, comente, compartilhe, faça esse movimento alcançar mais pessoas aí. Também sugira, se você tem um gestor, uma pessoa que você vê que tem algo para compartilhar com a gente aqui no Ponto de Encontro da carreira dela, das experiências dela na indústria farmacêutica, ela vai ser muito bem-vinda aqui para a gente poder trocar uma ideia e trazer insights para você que acompanha. Michael, meu querido, gostaria de pedir aí para você fazer suas considerações finais e deixar algum conselho aí, alguma orientação para quem acompanha o Ponto de Encontro. Cara, em primeiro lugar, meu muito obrigado por poder estar aqui junto contigo. Muito obrigado mesmo, sempre uma honra poder conversar com o meu grande amigo aí, Elber, né? 9 anos já, meu Deus, como passa rápido, né? A coisa, mas, cara, muito obrigado. E falar para todos que, gente, busque ser o seu melhor, busque o teu melhor, tá? Busque se desenvolver por você, não pelos outros, não pela empresa. Busque por você, porque isso vai melhorar a tua vida pessoal e, consequentemente, vai melhorar a tua vida profissional. Não tem como. Tá? Então, busque ser cada vez melhor naquilo que você quer ser melhor. Busque conhecimento, se aproxime de pessoas que querem a mesma coisa que você, que têm o mesmo propósito que você, se aproxime dessas pessoas, busque isso. Tá? Eu acho que o que eu poderia deixar aqui de dica para vocês é isso. Foi o que eu fiz e está dando certo. Até o momento, graças ao bom Deus, está dando certo. Maravilha, e vai continuar dando, porque, como eu digo, nada resiste ao trabalho direcionado e o esforço contínuo aí na direção de um objetivo. Então, cara, muito feliz de te encontrar. Parabéns aí pela carreira nova que você está desenvolvendo. Parabéns pela carreira que você construiu até aqui, por essa visão, né? Essa mentalidade diferente de não de se desafiar sempre e não colocar mais dificuldades que a gente já tem. O mercado já está extremamente concorrido para a gente, nós mesmos sermos uma barreira, um obstáculo para alcançar os resultados. Então, desejo muito sucesso para você nessa expansão da empresa aí. Seja muito feliz aí nos novos ares que você está vivendo. E a você que acompanha o Ponto de Encontro, também o meu muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui acompanhando as histórias de profissionais que têm sucesso, que construíram histórias bonitas na indústria farmacêutica, porque, como a gente falou aqui, o sucesso deixa rastro. Então, aqui a gente traz pessoas para vocês acompanharem o rastro e poderem fazer igual. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!